Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo da carta de 1 Timóteo e hoje vamos estudar o capítulo 5, versículos de 1 ao 16. Eu vou estar lendo na minha versão, você acompanha aí na sua e depois nós queremos tirar algumas lições desse texto. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 ao 16. Diz assim: Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda pureza. Até aqui o texto está falando de respeito, né? Tratar os mais velhos com respeito, como se fosse pai, a mulher como se fosse mãe, ou seja, ter respeito pelos mais velhos, né? No versículo 1 diz tratar os mais velhos com respeito, não repreendendo, mas exortando. Qual a diferença de repreender e exortar? O repreender, a repreensão, ela vem de uma forma mais pejorativa, como se fosse um xingamento, né? Uma repreensão, xingar, né? Agora, o exortar alguém quer dizer dar ânimo, animar a pessoa, ou conversar com ela mostrando o caminho que ela deve seguir. Se ela está fazendo algo errado, é conversar com ela e mostrar o outro lado, animando ela a seguir o caminho correto. É diferente do que xingar, né? No versículo 2 diz para tratar as mulheres mais velhas como mãe, as mais novas como irmãs, né? E também os jovens mais novos como irmãos. Ter respeito pelo próximo, respeito com os mais velhos, com os mais novos, com todos, né? E termina o versículo 2 dizendo sempre com toda pureza, ou seja, sem malícia, principalmente quando é do sexo oposto, né? O homem tratar a mulher com respeito, sem malícia, né? Com pureza. Também a mulher tratar o homem com pureza, com respeito, sem malícia, né? E do versículo 3 ao 16, então, ele vai falar sobre as viúvas. E eu vou ler agora, então. Versículo 3 em diante. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Vou repetir o versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, este negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque, quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo,
querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Até aqui o texto, e agora nós queremos entender tudo que Paulo está falando a Timóteo aqui em relação às viúvas. Mas lembrando, não é só conselhos para as viúvas também, é para todos. Para as mulheres, para os homens, para viúvas, viúvos, maridos, mulheres, solteiros, solteiras, ou seja, para todos. E a gente vai ver, porque aqui não se trata de ordem específica para a viúva em si, mas se trata de princípios que todos nós devemos seguir. Versículo 13, então, diz para cuidar das viúvas que não têm ninguém por elas. E a igreja deve cuidar, deve zelar por aquelas viúvas que não têm ninguém por elas. Nós temos que lembrar também o pano de fundo a qual a carta foi escrita. Nesta época da igreja primitiva, a mulher não tinha muita voz e nem muita vez no meio judaico, no meio onde estava inserido. E então quem que era a pessoa que tratava dos negócios e fazia tudo que supria a casa era o homem. E quando o homem não estava ali presente, que a mulher ficava viúva, então ela passava por maus bocados. E por isso então a preocupação de cuidar das viúvas. Mas aqui é princípio. Não só de cuidar, a igreja cuidar das viúvas, mas cuidar de todo aquele que está precisando, carecendo necessidades. Olhar para o próximo, olhar para os outros, Então, cuidar das viúvas, para que aqueles que não têm ninguém por elas, e não só viúvas, mas também, como eu falei, todas as pessoas que estão passando por dificuldades. Versículo 4. Filhos e netos devem cuidar das suas viúvas. Primeiro exercer piedade com os da própria casa. Isto é aceitável a Deus, vai falar. Ou seja, se você não se importar com aqueles da sua própria carne, da sua própria família, dos seus familiares que está passando por dificuldade, e você não cuidar, não zelar, não olhar por eles, não ajudar, o que vai sobrar para os de fora que não são da família? Esse é o princípio. Primeiro, os filhos, netos devem cuidar da própria casa e depois cuidar dos de fora. Porque de que adianta cuidar do mundo todo e os da própria casa deixar se perder, E diz que isso é aceitável a Deus. No versículo 5 diz, aquele que não tem ninguém, então tem a Deus, e deve esperar em Deus com súplicas. Suplicar, levar tudo em oração. É essa a ideia de estar olhando para Deus e pedindo socorro para Deus, esperar em Deus. E Deus vai dar o jeito dele, usar pessoas, usar a igreja, usar quem ele quer para auxiliar naquela situação. Versículo 6 ao versículo 8, então, vai dizer que a viúva que se entrega aos prazeres está morta. Elas devem ser irrepreensíveis, por isso que Paulo está falando isso, Então,
o cuidado com os prazeres, como falei a princípio, não é só para as viúvas, é para todos. Cuidado com os prazeres carnais, as concupiscências, né? Os prazeres exagerados que podem causar morte e destruição espiritual para a vida da pessoa, né? E alguns prazeres que a gente pode citar aqui, que a palavra de Deus fala, a concupiscência da carne, ou seja, os prazeres da carne, os prazeres sexuais, né? Também vai falar das concupiscências ou prazeres exagerados dos olhos. Cuidado com o que você está olhando, para aquilo que você está olhando e como você está olhando para aquilo. A questão de estar desejando algo que não é seu. Cuidado, que isso pode trazer consequências desastrosas. Também nós temos a concupiscência ou o prazer exagerado, por exemplo, da comida, de comer. E a Bíblia trata isso como glutonaria. E isto é pecado também. Então, tudo aquilo que é em exagero, tome cuidado, né? Então, a viúva que se entrega aos prazeres está morta. Devem ser irrepreensíveis. Aquele que abandona os seus, os da própria casa, estes então estão negando a fé e são piores do que os descrentes, vai falar. E isso é pesado, por quê? Porque o descrente, nós temos que entender isso, as duas coisas. O descrente, ele faz as coisas de qualquer jeito. Ele não leva nada em consideração e ele não precisa levar nada em consideração. E eu já vou explicar por quê. Porque ele não precisa observar aquilo que está na Bíblia. Por quê? Porque ele não segue isso. Ele já está condenado. Então, se ele fizer ou deixar de fazer boas obras, se ele ajudar pessoas ou deixar de ajudar, para ele não vai mudar em nada. Agora, o crente, este tem a obrigação de fazer o certo, fazer as coisas certas, ajudar as pessoas, olhar para o próximo e ter amor, empatia pelo outro. Isso é obrigação. E aquele que deve fazer isso e não faz, e sabe que deveria fazer e não faz, então diz aqui que fica pior do que aquele o descrente, que tanto faz. E aí eu lembro do texto de Tiago 4,17. Tiago 4,17 vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Em algumas versões vai dizer: nisto comete pecado. E é justamente isso. Cuidado. Se você sabe que deve fazer o bem, você pode fazer algo por aquela pessoa e você se nega a fazer, nisto é pecado. Versículo 9 ao versículo 10, então ele apresenta uma lista para ser uma viúva em quem a igreja deve se importar, que deva socorrer, que deva auxiliar. Então essa pessoa deve ser mais de 60 anos, esposa de um só marido, ter testemunho de boas obras, que criou filhos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos, socorreu os atribulados, pratica zelosamente, com zelo, boas obras. Essa lista para que a mulher que fosse viúva deveria ser assessorada pela igreja. Ou seja, a igreja deveria fazer uma peneira, dar uma peneirada aí nas viúvas que tivesse ali no meio da igreja, para ver realmente qual deveria ser cuidado, né? E aqui tem os critérios. E a gente vê que são critérios favoráveis: ter bom testemunho, ser hospitaleira, ter socorrido os atribulados. Quer dizer, foi uma pessoa onde não tem nada a ser repreendida, né? E fala que ser mais velha, mais de 60 anos.
E aí nós vamos já entender na sequência o porquê, porque agora vai começar a falar daquelas que são mais novas também. E no versículo 11 e 12, então, dá uma lista para aquelas viúvas a quem a igreja não deve se importar com elas, no sentido de socorrê-las. Não que a igreja deve abandoná-las ou não orar por elas, mas no sentido de estar junto e auxiliar, socorrer mesmo, que seriam as viúvas mais novas, com desejos que os afastaram de Cristo ou do caminho de Cristo e que se tornaram condenáveis. Então essas a igreja parece que não tem obrigação de cuidar nesse sentido, como aquela mais velha, que não tem ninguém por ela, que sempre praticou boas obras, aquela pessoa que sempre ajudou todo mundo. Então agora ela deve ser ajudada, né? Mas aquela que se afastou de Cristo, que se tornou condenável, então a igreja diz assim, a escolha é sua, você que quis este caminho, né? Então trilhe ele, né? Caminhe por ele. E no versículo 13, então, vem alguns cuidados para as viúvas terem. E como eu falei, isso são princípios que servem para todos nós. Primeiro, não viver ociosas. O que é viver ocioso? Ocioso é sem fazer nada. É ter tempo de sobra para fazer bobagem. Essa que é a verdade, né? Quando a gente está ocupado, passa o dia ocupado, a gente não tem tempo para fazer coisa errada, né? Porque a gente está ocupado. E é isso que a palavra está falando. Se você tem muito tempo ocioso, muito tempo sem fazer nada, tome cuidado. Ache algo para ocupar a tua mente. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E de fato, quando a gente não está exercendo algo, está com a mente ociosa, dá abertura para ideias que Satanás coloca. Também diz para não ficar andando de casa em casa, né? Não que é errado você fazer uma visita para alguém, pelo contrário, né? Mas ficar andando de casa em casa todo dia, a Bíblia diz que não é para fazer isso. Fofoqueiras, a fofoca. E não é só mulher, existem muitos homens fofoqueiros também. E diz que não é para fazer isso, não é para ser fofoqueiro. Intrometidas, falando o que não devem. Ou seja, se ocupe, fique em casa, faça algo útil e não fique fazendo fofoca e falando e se intrometendo naquilo que você não deve. Isso é princípio, não é só para viúvas. No versículo 14, vai falar sobre as viúvas mais novas, então. Primeiro vai falar da viúva mais nova, que a igreja não precisa socorrer muito, porque, e aqui vai falar, as viúvas mais novas devem se casar de novo, ou seja, reconstruir a sua vida, seguir em frente, né? E aí diz aqui, criarem os seus filhos, ser boas donas de casa. E nós temos que entender no nosso contexto também de hoje. Às vezes as mulheres ouvem essa palavra, ser dona de casa, e aí elas fecham tudo, criam uma barreira e não querem mais ouvir nada porque acham que isso é algo machista. E não é algo machista. Nós temos que entender o que é ser boas donas de casa. O que é ser uma boa dona de casa? Não é aquela mulher que vai ficar o dia todo em casa, não pode trabalhar fora, tem que ficar só em casa cuidando de tudo. Não é isso. Mas ser uma boa dona de casa é a mulher independente se está só em casa, trabalhando em casa. E olha que casa dá trabalho, né? Ou trabalha fora e ainda tem os afazeres domésticos da casa, embora o marido ajude ou não, independente disso, mas uma boa dona de casa é aquela mulher que é dedicada à família, que não negligencia a educação dos filhos, que exerce de fato o seu papel como mulher submissa ao marido, né?
E nós já falamos sobre submissão. Submissão é estar sob a mesma missão. Não é que deve obedecer em tudo o marido, mas juntos devem buscar as melhores alternativas, estar junto. E do mesmo modo, como que o marido pode ser um bom dono de casa, usando a mesma expressão, dono de casa, trabalhando fora ou em casa, não é o trabalho, mas é exercer bem o seu papel, a sua função de homem da casa, o cabeça da família, né? Amando a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, respeitando ela, cuidando dos filhos, sendo o pastor dos filhos, pastoreando os filhos, né? Sendo o sacerdote do lar, ensinando o caminho correto também, dando bons exemplos. Então você vê que ser um bom dono de casa, ou uma boa dona de casa, não tem nada a ver com a profissão em si de cuidar da casa, somente não trabalhar fora, mas é de cada um desempenhar bem a sua função. Não dar motivos para o diabo para falar mal. Isso que vai falar no versículo 14. E é um grande cuidado que nós devemos ter. Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário. Quem que é o adversário? É o diabo, é Satanás. Não dê ao diabo motivo algum para falar mal de nós. Tome cuidado com o que você faz, com o que você fala, como você age, para não dar motivo e ferramentas para o diabo te acusar depois. É isso que Paulo está falando aqui. E por isso, então, as mulheres mais novas, e aí se aplica aos homens mais novos, aqueles que ficaram viúvos, né? Casem-se de novo, construam uma família, sigam em frente, né? Para que não deem motivos para Satanás os acusarem, né? Mas que vivam juntos em união como casal, marido e mulher, com a bênção de Deus. No versículo 15 vai falar algo que ali Paulo já se preocupava e nós vemos que hoje não é diferente. Diz que algumas mulheres da igreja de Éfeso se desviaram seguindo a Satanás. E hoje nós vemos muitas pessoas que eram crentes de dentro da igreja, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, muitos que seguiam as doutrinas cristãs, né? Seguiam a palavra de Deus e se desviaram e hoje seguem doutrinas de Satanás, doutrinas erradas, doutrinas que entram em confronto com aquilo que a Bíblia orienta, ou seja, estão fazendo aquilo que é errado, o contrário do certo, né? E no versículo 16, então, diz que cada um, Deus fez a sua parte, né? Cada um a sua parte. Deixa eu estar lendo aqui o versículo 16 para nós encerrarmos, né? Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Ou seja, cada um deve fazer a sua parte. Se você tem viúvas em sua família, socorra. Se você tem alguém da sua família que está passando por dificuldade, ajude. Assim a igreja não fica sobrecarregada e a igreja pode cuidar daqueles que não têm ninguém por eles, né? Se cada um na igreja fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém. O problema é que muitas vezes as pessoas não fazem a parte delas e ainda dão trabalho. E aí o pastor e algumas pessoas, poucas pessoas, estão sempre todo dia correndo e fazendo e a coisa acontecendo. E a palavra de Deus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então se envolva na seara do Senhor, se envolva no trabalho, se envolva nos ministérios, se envolva com a igreja, use teu dom, teu talento para servir a Deus e se cada um fizer a sua parte, fica fácil para todo mundo e a igreja não fica sobrecarregada. Até aí a palavra hoje.
muitos ensinamentos, muitos princípios para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Para que nós possamos ser irrepreensíveis também diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.